Não deixe o samba morrer. E o Marapuca lá na beira da estrada. Você pra mim foi um sonho. Olá galera, tudo bem? Tudo jóia? Bom dia oficialmente falando, né? Para quem me conhece, eu sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada. Aproveitando, se você gosta aí das nossas paródias, se você gosta das videoaulas, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E deixar o seu like aí, o seu joinha. Bom, a videoaula de hoje, galerinha, é uma revisão sobre a Grécia. Mais especificamente, sobre a formação do mundo grego, certo? E a nossa paródia, que é sempre sofrível, foi feita em cima da música dos Mamonas Assassinas, Brasília Amarela. Acompanhe um trechinho aí da música original, do clipe original, na tela. Seus cabelos é da hora, seu corpo é um violão, meu docinho de coco tá me deixando louco. Esse aí foi o clipe original. E agora, me desculpe, né, se você gosta da música, detonei com a música, a paródia foi feita em cima dela, então acompanhe a paródia aí na tela. Grécia, sua história é da hora, sua formação tem a ver com cretenses, aqueus, eólios, jônios. Mas chegaram os dórios, deixaram as portas abertas pra mod essa gente fugir pela Grécia toda. Pois eles eram armados, destruíram legalzão, a vida urbana acabou, o gênero se formou. Grécia is very good, oxente ai ai ai, mas com o tempo a vida urbana começa a voltar. Oxente ai ai ai, dentre as poleis que se formam, Esparta e Atenas vão se destacar. Oxente ai ai ai, Esparta é armada para os inimigos enfrentar. Atenas é cultura, investe na filosofia, very, very importante. A democracia inventou. Oh yes, oh no. Grécia, meu docinho de coco. Aô, boteco! Essa aí foi a nossa paródia, como sempre, sofrível, mas com objetivo nobre. Pode ajudar você aí na sua revisão, tá bom? Então, vamos à nossa videoaula, acompanhe aí. Então vamos lá, iniciando a nossa videoaula, certo? Essa imagem que você está vendo aí, ó, é a imagem das ruínas da Acrópole, a cidade elevada de Atenas. Atenas, que era uma cidade-estado grega. Aliás, aproveito já para dizer isso, meu povinho. O mundo grego, apesar, né, da história ter batizado o mundo grego, esse mundo grego, ele não constituiu um império. Essas cidades gregas eram cidades-estados independentes, certo? Eu já expliquei em outra ocasião, mas digo de novo. O império é uma vasta região que ela é governada por um único carinha. Várias cidades se submetem ao poder de um único carinha. Cidades-estado são cidades independentes, cada uma toma conta de si, cada uma tem o seu governante, elas são autônomas. E por que que esse conjunto de cidades, mesmo sendo autônomas, são chamadas então de cidades gregas ou de mundo grego? Porque, eu já disse em outras videoaulas, por causa da cultura, meu povo. Sempre definindo o que é cultura. Cultura pode ser compreendido como um conjunto complexo de normas, crenças, valores. Então, esses carinhas, eles tinham valores semelhantes. Por isso, eles foram batizados de mundo grego. Não se esqueça, não existiu um império grego. Existiram cidades-estados. E Atenas é uma dessas cidades-estado. Mas voltando à nossa paródia, a nossa paródia começa dizendo assim, ó: Grécia, sua história da hora, sua formação tem a ver com
cretenses, aqueus, eólios e jônios. Tá respondido. Matou a charada. A formação do mundo grego é essa, galerinha. Essas civilizações, em conjunto com os dórios, que nós vamos falar daqui a pouquinho, esses carinhas deram origem ao chamado mundo grego. Mas vamos falar detalhadamente um pouquinho mais sobre cada um deles. Primeiro, os cretenses, galerinha. Esses caras chegaram na ilha de Creta há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Ilha de Creta, cretenses. Por isso eles são chamados de cretenses. Cretenses ou minoicos. Por que minoicos? Por causa do rei Minos. Esse rei Minos tem relação com o mito do Minotauro, aquele ser metade humano, metade bicho, que vivia num labirinto e comia as pessoas e tal. Esse rei Minos tem relação com essa história do Minotauro. E esses cretenses foram chamados de minoicos, então, por causa dele. O que aconteceu, meu povinho, com esses cretenses? Esses cretenses foram dominados pelos aqueus. Aqueus ou micênicos. Aproveitando aí que eu já falei sobre os aqueus ou micênicos, acompanhe aí na tela, né? O que aconteceu com esses aqueus ou esses micênicos? Primeiro, esses carinhas chegaram na região do Peloponeso há mais ou menos 1900 anos antes de Cristo, beleza? Esses carinhas tinham como cidade principal a cidade de Micenas. Por isso, eles são chamados de micênicos, por causa da sua cidade, certo? Aqueus ou micênicos. O que aconteceu com esses aqueus? Eu já disse, esses carinhas dominaram a civilização de Creta. E a união, a junção dessas duas civilizações, a história batizou de civilização creto-micênica. Creta, né, os caras que viviam na ilha de Creta, mais os micênicos, que são os aqueus. A junção dessas duas civilizações é a civilização creto-micênica. Essa civilização creto-micênica é a base da cultura grega. É ela que sustenta a cultura grega, correto? Aproveitando aí que nós falamos sobre os aqueus, tem uma curiosidade aí que vale a pena ser mencionada sobre esses carinhas. Vocês já ouviram falar sobre a Guerra de Troia? Pois é, meu povinho, a Guerra de Troia tem relação com esses caras, tem relação com esses aqueus. Essa Guerra de Troia, se ela existiu de fato, porque a história não tem certeza se ela de fato existiu ou não, ela foi um conflito que ocorreu entre os aqueus e os troianos, como você está acompanhando aí na tela, né? Ocorreu, entre aspas, porque a história não tem certeza se aconteceu ou não esse conflito, né? Até o século XIX, acreditava-se que isso era só mito. Mas no século XIX foram encontrados vestígios de uma cidade que pode ter sido a cidade de Troia. E aí a história começou a mudar. Pensou assim, pô, se encontramos a cidade de Troia, pode ser que o conflito também tenha ocorrido. Então esse conflito foi um conflito entre aqueus, gregos e os troianos. Por que esse conflito ocorreu, galerinha? Esse conflito ocorreu, de acordo com a mitologia, por causa do rapto da rainha grega, o rapto da esposa do rei grego, galerinha. Essa senhora, chamada Helena, foi raptada pelos troianos. E aí os gregos foram atrás, os gregos foram buscar, né, a Helena. Essa é a versão lendária. Agora, e a versão histórica? A versão histórica diz que o conflito ocorreu, ele ocorreu porque os gregos queriam as riquezas da cidade de Troia. Quem venceu o conflito, galerinha? Os gregos. Os gregos venceram o conflito. Por que a gente sabe dessa história? A gente sabe dessa história por causa do poeta Homero. Homero escreveu a Odisseia e a Ilíada. Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, ele narra o fim da guerra de Troia. E na Odisseia, ele narra o retorno do herói grego às suas origens, certo? Através desse carinha, então, esse cidadãozinho chamado Homero, é que nós conhecemos essa historinha aí da Guerra de Troia. Uma curiosidade para a gente finalizar aí sobre a Guerra de Troia. Vocês já ouviram um ditado popular que diz presente de grego? Tem relação com essa batalha, com essa Guerra de Troia. Por que presente de grego? Porque os gregos, galerinha, eles não conseguiam invadir a cidade de Troia.
ela era fortificada. E aí os caras não conseguiam entrar de jeito nenhum. E aí os gregos bolaram um plano. Os gregos construíram um cavalão de madeira e colocaram na entrada da cidade de Troia. E fizeram entender que aquilo era um presente para os troianos. Mais ou menos assim, ó, vocês são feras pra caramba, nós nunca vamos conseguir vencê-los. E aí, como prova disso, nós vamos dar esse presente a vocês. E aí, então, os troianos colocaram esse cavalão para dentro, né? Abriram os portões e colocaram esse cavalão de madeira para dentro. O que os troianos não sabiam é que dentro desse cavalo estava cheio de guerreiros gregos. Esses guerreiros saíram do cavalo, abriram as portas, né, para que o seu exército entrasse. E assim, então, os gregos venceram a batalha contra os troianos. Perceberam, né? Presente de grego. É um presente ruim, é um presente indesejável. E foi assim que os gregos venceram os troianos. Caminhando um pouquinho mais, falta a gente falar agora sobre os eólios, os jônios e os dórios. Bom, primeiro, galerinha, os eólios e os jônios. Esses carinhas chegaram na Hélade há mais ou menos 1700 anos antes de Cristo. Hélade é a região da Grécia. Esses carinhas, eles chamavam aquela região de Hélade. E os habitantes da Hélade eram chamados de helenos. Isso é interessante porque muitas vezes você pode estar lendo um texto e lá no texto está escrito os helenos. Quem são os helenos? Os gregos. Gregos e helenos, mesma civilização, são os mesmos povos. Os helenos são os habitantes da Hélade. Os gregos se tratavam como helenos, certo? Então fique atento aí, ó. Tá lendo, caiu uma questão, apareceu lá, helenos, estamos falando sobre os gregos, certo? Então, os eólios e os jônios chegaram na Hélade, sossegado, tranquilo, de boa, na deles, não causaram conflito com os aqueus, que a essa altura já tinham dominado lá a civilização dos cretenses, e aí se juntaram a esse grupo, estão vivendo ali sossegados, na boa. Só que aí, meu povo, o que acontece com esses carinhas? Eles precisam fugir dos dórios. Eles acabam sendo expulsos pelos dórios. Quem são os dórios? Os dórios, meu povo, você acompanhou a setinha aí, ó. Os dórios foram os últimos carinhas a chegarem nessa região e eles eram armados, eles eram militarizados e não queriam conversa, não queriam papo de forma alguma. E aí, então, os caras que estavam lá na Hélade, vivendo sossegados e tranquilos, fugiram com medo dos dórios. Eles correram, fugiram, escaparam dos dórios. E ela... E pai! Corre! A vaca! E ela tá correndo! Essa mocinha aí do vídeo estava correndo da vaca, né? Você já assistiu esse vídeo? Essa mocinha estava correndo da vaca, beleza. Agora os caras não, os caras correram dos dórios, porque os dórios eram militarizados. Não queriam papo, não queriam conversa. E aí, meu povo, justamente por causa dessa fuga, galerinha, é que acontece a primeira diáspora grega. A vida urbana decai. Os caras que viviam em cidades, que tinham uma cultura elaborada, acabam voltando no tempo, acabam vivendo de forma primitiva, abandonam as suas cidades e nesse momento, então, são formadas as comunidades gentílicas. Os genos. Os genos era uma comunidade familiar que se formou por causa da fuga dos dórios. Eu falei, né? Os caras fugiram da cidade. E aí, então, eles colocaram a esposa, colocaram a família debaixo do braço e foram viver em um pedaço de terra. E eles dividiam essa terra de forma coletiva, dividiam o que era plantado ali de forma coletiva. Isso é genos, galerinha, comunidade familiar que se forma a partir da fuga dos dórios. Esse período da história grega ficou conhecido como período obscuro. Por que período obscuro? Porque existe um retrocesso cultural. Os caras deixam de viver nas cidades e passam a viver de forma primitiva no campo. Quer ver como agora a paródia faz todo sentido? A paródia diz assim, né? Grécia, sua história da hora, sua formação tem a ver com cretenses, aqueus, eólios e jônios.
Mas chegaram os dórios, deixaram as portas abertas para mode essa gente fugir pela Grécia toda, pois eles eram armados, destruíram legalzão, a vida urbana acabou, o Gênus se formou. Essa parte da paródia faz referência a dois períodos da história grega. O período pré-homérico, de Homero, do cara que escreveu a Ilíada e a Odisseia, o período pré-homérico e o período homérico. O que é o período pré-homérico? É o momento em que essas civilizações que eu citei estão chegando na Hélade. E o que é o período homérico? É o momento em que esses caras fogem dos dórios e que esses caras começam a viver nas comunidades familiares chamadas de gênos ou comunidades gentílicas. Mas a paródia não termina aí não, a paródia continua. A paródia fala o seguinte, ó, Grécia is very good, oxente, ai, ai, ai. Mas com o tempo, a vida urbana começa a voltar, oxente, ai, ai, ai. Dentre as poleis que se formam, Esparta e Atenas vão se destacar. Que são poleis? O plural de polis, que são as cidades-estados da Grécia, certo? Mas eu vou aproveitar esse trecho da paródia para falar sobre essa parte destacada aqui, ó. Mas com o tempo, a vida urbana começa a voltar. Esse momento, galerinha, é a segunda diáspora grega. Esse momento corresponde à segunda diáspora grega. E é muito simples, facílimo de ser compreendido. Os caras fugiram dos dórios, a vida urbana decaiu, eles foram viver em comunidades familiares, chamada gênos. E aí a vida ficou sossegada, e aí a vida ficou tranquila. Com o passar do tempo, galerinha, esses carinhas que estavam vivendo em pequenas comunidades familiares, né, de forma rudimentar, de forma simples, esses carinhas começaram a ter um crescimento populacional. Essas comunidades gentílicas aumentaram de tamanho. O clima era favorável, era tranquilo, ninguém invadia ninguém. E aí então houve um crescimento populacional, né? Não tinha televisão e tal, e coisa, né? Cresceu, a população cresceu. E aí a terra e a comida, como eu disse anteriormente, que eram divididas, já não mais serviam a todos. O que aconteceu? Os mais velhos disseram, ó, essa terra é minha, foi meu pai, foi meu avô, meu bisavô, sei lá quem, foram os meus descendentes que começaram todo esse processo. Então eu tenho o direito de ficar aqui com essa terra e de me alimentar dessa terra. E aí os caras mais distantes disseram o seguinte, pô, e a gente? O que a gente faz? Fih, sei lá, dá seu jeito. Aqui não tem como você ficar. Você precisa procurar uma outra região para que você possa viver. E foi isso que os caras fizeram. Foi em busca de novas terras, então. Esse foi o motivo que levou à segunda diáspora grega. A busca por novas terras. E aí os caras conquistaram, meu povo, toda essa região aí, ó, que você está vendo em amarelo. Os caras foram longe. E assim nós temos o mundo grego, certo? Todos esses carinhas, eles sabiam que eles tinham saído da Hélade. Então todos esses carinhas são chamados de helenos. Esses carinhas constituem o mundo grego. E essa é a segunda diáspora grega. O momento em que, por causa do crescimento das comunidades gentílicas, os gregos precisam procurar novas terras. E o fazem, e conquistam então, ou colonizam, toda essa área do mapa que você está observando. Esse trecho da paródia também diz, né? Dentre as poleis que se formam, Esparta e Atenas vão se destacar. Lá, quando você assistiu a paródia, diz que Esparta é militarizada para os inimigos enfrentar, Atenas é cultura, a democracia inventou. Só que Esparta e Atenas, eu vou falar mais detalhadamente em uma outra videoaula, ok? Esse segundo trecho da paródia, essa diáspora aí, essa segunda diáspora grega, galerinha, corresponde a outros dois períodos da história grega. Você está acompanhando aí, né? O período arcaico e o período clássico. O que é o período arcaico? O período arcaico é quando essas cidades-estados se formam. É quando as poleis
se formam a partir da segunda diáspora. É a retomada da vida urbana. E o que é o período clássico? É o apogeu, é o momento máximo dessas cidades-estados. Momento em que Esparta e Atenas vão entrar em conflito, vão tentar liderar esse mundo grego. Mas, como eu já disse, isso é assunto para uma outra videoaula. Então é isso, galerinha. Essa foi a nossa videoaula, a formação do mundo grego, a paródia de estudo. Se você conseguir gravar a paródia aí mesmo sendo ruim, tenho certeza que você vai fazer uma boa prova. A paródia serve de roteiro, beleza? Se você conseguir gravar esse roteiro, eu tenho certeza que você vai sair bem aí nas suas provas, tá bom? Esse é o História Mal Cantada. Eu sou o professor Valdir Júnior. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nós temos outras videoaulas aí sobre as civilizações da antiguidade. Se você quiser assistir, dê uma passeada aí no nosso canal. Deixe o seu like, se inscreva. Muitíssimo obrigado pela atenção. Valeu, fui!